E se de um dia para o outro você fosse obrigado a encarar tudo o que tentou esquecer, as escolhas erradas, as feridas que você causou? Agora imagina que, em vez de julgamento, você escuta uma voz te chamando pelo nome, não para te acusar, mas para te levantar. Esse foi o dia em que a vida de Paulo virou do avesso. O mesmo homem que perseguia cristãos descobriu que Deus não havia cancelado o seu futuro. E talvez essa história revele algo que você ainda não percebeu sobre o seu próprio passado. Hoje eu quero te levar por uma das transformações mais profundas da Bíblia. Não uma mudança rápida, nem confortável, mas uma daquelas que quebram a pessoa por dentro e depois a constroem de novo. Porque Paulo não era apenas alguém que errou. Ele era exatamente o tipo de pessoa que ninguém acreditaria que Deus escolheria. E ainda assim, foi escolhido. Se o seu passado pesa, se a culpa ainda fala alto, se você acha que foi longe demais para ser usado por Deus, essa história conversa diretamente com você. Fica comigo até o final, porque o caminho que Deus traçou para Paulo pode revelar algo decisivo sobre o seu próprio chamado. Antes de ser conhecido como Paulo, ele tinha outro nome, Saulo, e esse nome causava medo. Saulo não era apenas alguém que discordava dos cristãos, ele os perseguia ativamente. Entrava de casa em casa, arrastava homens e mulheres, mandava prender, mandava calar. Ele acreditava que estava fazendo justiça. Quando Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado até a morte, Saulo estava ali. A Bíblia diz que ele guardava as capas dos homens que lançavam as pedras. Ele não jogou nenhuma, mas ele aprovou. Ele concordou. Ele consentiu. Depois disso, sua sede não diminuiu. Pelo contrário, Saulo pediu cartas de autorização para ir ainda mais longe. Outras cidades, outros cristãos. Damasco era o próximo alvo. Esse era Saulo, um homem profundamente religioso, convicto, seguro de si, convencido de que estava servindo a Deus, enquanto destruía aquilo que Deus estava construindo. Ele achava que estava do lado certo da história, mas na verdade estava lutando contra o próprio Deus. E é aqui que tudo começa a ficar ainda mais surpreendente. Porque Deus poderia ter parado Saulo ali mesmo, poderia tê-lo destruído, mas não foi isso que aconteceu. Saulo está a caminho de Damasco, determinado, convicto, seguro de que estava fazendo a coisa certa. Ele ia prender mais cristãos, silenciar mais vozes, defender aquilo que ele acreditava ser a verdade. E então, tudo para. Uma luz. Não uma luz comum. Uma luz mais forte que o sol do meio-dia, tão intensa que o derruba no chão. No meio daquela claridade, uma voz ecoa: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Confuso, atordoado, caído na poeira, Saulo responde: Quem é você, Senhor? E a resposta muda tudo. Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Repara nisso por um instante. Jesus não disse: Eu sou Jesus, aquele que você odeia. Ele disse: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Porque cada cristão preso era Cristo sendo tocado. Cada agressão, cada morte aprovada, era contra o próprio Jesus. E mesmo assim, Jesus não apareceu para destruir Saulo. Ele apareceu para transformá-lo. A luz se apaga. Saulo se levanta, cego. 3 dias no escuro, sem comer, sem beber, sem respostas, apenas silêncio e pensamentos que não davam trégua. Toda a certeza que ele tinha começou a ruir. Tudo aquilo que ele acreditava estar defendendo estava errado. Ele não perseguiu uma ideia. Ele perseguiu o Messias. Ele não lutou contra pessoas. Ele lutou contra o próprio Deus. Se existia alguém que, humanamente falando, deveria ser descartado, era Saulo. Mas Deus tinha outros planos. Enquanto Saulo está no escuro, Deus já está se movendo. O Senhor chama um homem chamado Ananias e diz algo que ninguém esperava ouvir. Vai, porque este homem é o meu instrumento escolhido. Instrumento escolhido. Não um erro que vou tentar consertar. Não alguém que vou usar apesar do passado. Escolhido. Ananias se assusta, e com razão. Ele sabia quem Saulo era. Todo mundo sabia. Então ele questiona: Senhor, esse homem fez muito mal ao teu povo. Em outras palavras, Deus, o Senhor tem certeza? E Deus responde sem hesitar: Vai, porque ele levará o meu nome diante dos gentios, diante de reis e diante do povo de Israel. Nesse momento, algo fica claro. Deus não apenas perdoou Saulo, Deus confiou nele. O passado era real, as feridas que ele causou existiram, mas o chamado de Deus era maior que tudo isso. Ananias obedece, entra naquele lugar, se aproxima daquele homem cego, quebrado, silencioso, coloca as mãos sobre ele e diz: Irmão Saulo, irmão, não perseguidor, não ameaça. Irmão, o Senhor Jesus me enviou para que você volte a enxergar
e seja cheio do Espírito Santo. Naquele instante, algo como escamas cai dos olhos de Saulo. Ele volta a enxergar. É batizado e Saulo se torna Paulo. A partir daquele dia, tudo muda. O homem que destruía igrejas passa a plantar igrejas. O homem que prendia cristãos passa a formar cristãos. O homem que aprovava mortes passa a entregar a própria vida pelo Evangelho. Quando Deus chama, Ele não recicla o passado. Ele cria um futuro completamente novo. Então, o que tudo isso nos ensina? Primeiro, o seu passado não define o seu futuro. Paulo tinha um passado pesado. Um passado que, aos olhos humanos, era imperdoável. Mas Deus não olhou para o que ele fez. Deus olhou para quem ele poderia se tornar. Se Deus transformou Paulo, Ele também pode transformar você. Segundo, Deus não te escolhe porque você é perfeito. Ele te escolhe apesar das suas falhas. Paulo não foi chamado porque era digno. Ele foi chamado pela graça. E isso muda tudo, porque não é sobre o que você merece, é sobre o que Deus quer fazer através da sua vida. Terceiro, a culpa não pode ser maior que o chamado. Paulo nunca negou o próprio passado. Ele mesmo escreveu depois: "Sou o menor dos apóstolos, não digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus." Ele reconheceu o erro, mas não deixou a culpa paralisar o propósito. Ele seguiu em frente, curado, transformado, enviado. Quarto, nunca é tarde para recomeçar. Paulo já era adulto, já tinha carreira, reputação, caminho definido, e Deus virou tudo de cabeça para baixo, porque Deus não olha para o seu calendário, Ele olha para o seu coração. Se você ainda está respirando, ainda existe um chamado. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje, se em algum momento você sentiu que Deus estava falando com você, então não deixa isso passar. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente continua explorando histórias que provam uma coisa: Deus não desiste de ninguém. O seu passado não é o fim da sua história. É só o começo daquilo que Deus ainda vai transformar. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, lembra disso: você é escolhido.